Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso pequeno estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E os nossos grãozinhos trazem para a gente hoje o capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É a continuação de ontem, né? A gente está falando aqui sobre a água, o batismo. Se estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que em certas traduções a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e, por isso, consideravam a água como um elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por essas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. O espírito sopra onde quer, ouvi sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Nesta última acepção, vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o Espírito será. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm, porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Bom, aqui a espiritualidade está explicando para a gente, né, que o homem, a matéria humana, ela é do corpo, ela é matéria, ela é carne. E a carne procede da carne. Quer dizer, para que um corpo venha, né, à vida, é necessário que ele parta de algum lugar. E o corpo humano, ele parte da humanidade, né, da união de homem e mulher.
E o espírito não, o espírito vem de Deus, ele vem para habitar esse corpo. Então, o que é da carne, o que é do espírito, é do espírito. Os dois se unem para que o espírito tenha onde, tenha como ele se movimentar, ele fazer o que tem que fazer aqui nessa terra. E as palavras antigamente elas tinham muitas tinham o mesmo significado, né? Então a linguagem era muito pobre e o conhecimento era muito pouco, né? Tudo para eles na época da antiguidade, ali na região dos hebreus, né, dos judeus antigos, tudo para eles tinha origem na água. Tudo, de acordo até com o que a Bíblia fala, tudo passava pela água. Tá certo que o corpo humano, ele é feito de água. A maioria das suas células, das suas moléculas, são água, né? Mas isso não quer dizer que que o corpo veio da água, né? E como eu disse antes, é necessária a união de duas pessoas, um homem e uma mulher, para que um corpo se forme na terra, né? E essa questão aqui, né, é muito simples. Ela é complicada de ler, porque ela é muito confusa para se ler, mas ela é muito simples. Nós estamos falando que a matéria vem da matéria e o espírito vem do espírito. Que Deus criou os espíritos para que habitassem na matéria, né? Para a gente nascer de novo, eu acho que é só o espírito que nasce de novo, né? Porque o corpo perece, o corpo se desfaz, o espírito volta, o espírito permanece. Então, não há como, né? Não há como foi falado para Nicodemos, né? Não há como entrar na barriga da mãe para nascer de novo. O espírito, sim, volta à terra reencarnado em um corpo feito por um homem e uma mulher, né? Está simples de explicar isso, é simples de entender, tá bom? É assim que funciona a reencarnação. O espírito vem para habitar um corpo feito por um homem e uma mulher. O espírito feito por Deus, né, necessita desse corpo na sua caminhada para cumprir as suas provas, as suas expiações aqui nessa terra. Tá certo? É isso, simples. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 8, Emancipação da Alma, a gente falando sobre a segunda vista, a questão 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? A doença, a aproximação de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo está algumas vezes em um estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. As épocas de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas que superexcitam o moral, provocam algumas vezes o desenvolvimento da segunda vista. Parece que a providência, na presença de um perigo, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos nos oferecem numerosos exemplos. Bom, então aqui ele está falando para a gente que as sensações, né, que o corpo tem e que superexcitam esse corpo, essa inteligência nossa, podem levar ao desenvolvimento da segunda vista, né, onde muitas vezes a pessoa vai ter, né, o pressentimento de um perigo, né, de alguma coisa que faça comovê-lo. Isso pode trazer também o desenvolvimento da segunda vista.
Então, tudo que não é o corriqueiro para o corpo, para o espírito, pode desenvolver a segunda vista na pessoa, tá? Aí ela vai ter as premonições dela, né? Como a gente já falou antes, tá bom? Então, é sim possível desenvolver a segunda vista diante de emoções muito fortes, né? De perigos iminentes. É muito fácil que as coisas pendam para o lado da segunda vista. O pessoal, essa é a minha interpretação, né? Às vezes não sai assim do jeito que eu quero que saia, às vezes eu me misturo aqui. Então eu peço que todos leiam novamente esses trechos que eu li, né? E façam a sua interpretação. Tragam para si algo de útil nessa leitura, nessa interpretação humilde aqui do Evangelho e do Livro dos Espíritos, tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira para todos nós, com muita luz, muita paz, muita saúde, muito amor no coração. E até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.